então o nome do Senhor Jesus, através da tua palavra. Santa palavra, você é bem-vinda. Espírito Santo nos revela qual é a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Antes de ministrar a palavra do Senhor, eu gostaria de contar um testemunho, porque o Senhor tem nos feito fazer isso, eu e meu esposo. Nós viemos do Rio de Janeiro, estávamos em casa e começamos, numa dessas madrugadas que você começa a trocar a fralda de bebê, eles começam a chorar, porque eles querem mamar, agora às 3 em 3 horas, nós decidimos que iríamos buscar o Senhor, eles estão acordados mesmo, a gente não vai dormir, então vamos buscar a face do Senhor. E começamos a buscar a face do Senhor com louvores, com oração, e o Senhor começou a nos buscar com a revelação dele para este tempo, para esses dias. O Senhor disse: os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Antes de pregar, eu vou contar uma história para vocês. E o Senhor começou a nos pedir para virmos para o Mato Grosso do Sul. Meus pais moram aqui. E eu falei: Deus, estamos em obra em casa, não temos muito recurso para sair daqui. E o Espírito Santo de Deus: eu não quero que vocês gastem com a obra da casa de vocês. Vocês vão para o Mato Grosso do Sul porque eu tenho um trabalho para vocês lá. E continuamos em oração, buscando a face do Senhor, até que chegou o dia que o Senhor nos trouxe para cá. Estamos aqui não por vontade nossa, mas por vontade do Espírito Santo, para fazer a vontade dele. Muitos temos a fazer, os trabalhos, mas o mais importante é servirmos o Senhor com as nossas vidas. Amém? Antes de eu ler o texto dos irmãos, eu gostaria de contar parte de quem nós somos. Eu sou uma missionária, meu esposo também. Nós fazemos o trabalho também no Rio de Janeiro de poder pregar a palavra do Senhor, aonde o Senhor nos coloca. Ministramos na igreja, fora da igreja, enfim. Tem gente que só prega a palavra do Senhor como está em cima de um altar. Nós não fazemos isso. Nós pregamos a palavra do Senhor aonde o Senhor nos coloca, aonde é conveniente e aonde é inconveniente também, porque a palavra do Senhor tem que ser pregada em tempo e fora de tempo. Quando eu conheci meu esposo, eu fui para o Rio de Janeiro porque o Senhor me enviou para lá, e o Senhor disse para mim que tinham pessoas para serem alcançadas por intermédio da minha vida. Quando eu conheci meu esposo, ele era um ateu, ele não cria em Deus. Ele não cria em Deus, ele não cria no mundo espiritual, ele estava na cultura, ele era um universitário, ele estava nas coisas do mundo, nas culturas, ideologias. Ele não era só ateu, ele também era uma mulher transexual. Quando eu conheci meu esposo, ele se vestia de mulher, tomava hormônios, tinha cabelo comprido, e ele também desprezava os crentes, odiava os crentes. Se alguém fosse pregar a palavra para ele, ainda mais sem a revelação e o poder de Deus, ele rejeitava, desprezava e saía envergonhado. Até que um dia o Senhor disse para mim que queria salvá-lo. Eu nunca imaginava que queria casar com o Gabriel, ele é meu esposo. Quando eu conheci, ele não parecia nada do que hoje ele é e parece. Ele tinha uma aparência completamente desfigurada feminina. Mas o Senhor, para a glória dele, transformou. Eu vou contar bem redondamente. Eu não imaginava que fosse casar com esse moço. E quando o Senhor o transforma, o Senhor diz para nós que era muito importante nós nos casarmos. O Senhor colocou um sentimento no meu coração e no coração dele. Nós nos casamos 2 anos e meio depois do professor Gabriel. E ele está aqui para a glória de Deus, batizado nas águas, batizado pelo Espírito Santo, usado para a glória de Deus. E temos 2 filhinhos gêmeos, porque o Senhor faz. Quando ele faz por completo. Quero dizer para vocês, jovens, que Deus quer usar vocês. O mundo está perdido, as pessoas estão perdidas, a ideologia de gênero está aí perturbando a mente dos jovens. O Gabriel já foi um jovem de igreja, de banco. Ele não era só um crente que não sabia que não era crente. Quando ele se desviou, ele tinha muitas dúvidas. E muitos jovens têm muitas dúvidas, mas não tem para quem perguntar. E o Senhor nos deu respostas através da palavra de Deus. E hoje em dia o Gabriel é um homem regenerado pelo poder de Deus. Ele tem muitas respostas da parte de Deus para muitas pessoas que não sabem o que fazer com suas vidas, inclusive os jovens. Ele não era só ateu e transexual, ele também era e é skatista, anda muito bem de skate. E quando eu conheci, ele estava para poder fechar com a marca de tênis. Ele iria fechar com a marca chamada Vans. A Vans é legal para os Estados Unidos.
ele iria andar de skate lá como mulher transexual. Ele seria a primeira mulher trans andando de skate. Então, ele teria muita fama. E foi disso que Deus o tirou das garras de Satanás. Nós estamos aqui para anunciar o poder de Deus, para dizer que Jesus está voltando. Creiam ou não creiam, Cristo está voltando. Existe uma geração perturbada, doente. O apóstolo Paulo vai dizer que nos últimos dias, muitos não iriam querer ouvir a palavra, teriam comichão nos ouvidos, as pessoas ficariam perdidas. E hoje o que acontece? Nós somos embaixadores do reino de Deus, e aonde o Senhor nos colocar, iremos pregar. Cristo salva, liberta, cura e transforma. Talvez alguém possa olhar para esse testemunho e dizer assim: mas irmã, será que não está incubado? Não tem uma coisinha errada, não? Eu quero dizer para você que eu prego Cristo vivo. Deus libertou meu esposo, libertou a minha vida, Ele está vivo. Não existe nada oculto e escondido, porque o Deus que nós servimos é até o oculto e até o escondido. Ele é uma nova criatura. E eu falo para homens e mulheres que estão aqui, especialmente para você, jovem. Nós nascemos à imagem e semelhança de Deus. Macho e fêmea os criou, a sua imagem, a sua semelhança. Não existe terceiro sexo, não existe ser mulher e se transformar em homem. Isso é obra de Satanás. Não existe ser homem e ser mulher. Isso é obra do adversário. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Homem não se relaciona com homem porque não faz filho. Mulher não se relaciona com mulher. É homem, mulher, macho e fêmea. Assim nos criou para a glória de Deus. E como é necessário os jovens ouvirem isso? Quero dizer para você, igreja, porque é desse meio o adversário quer tirar daqui e levar lá para fora e se transfigurar. Eu tenho conhecido muitos jovens. Deus tem apresentado muitos jovens no Rio de Janeiro, jovens que já foram da igreja e disseram para mim: irmã, eu hoje namoro com uma menina porque na igreja não me aceitaram. E eu peguei, sentei e conversei. Eu falei assim: olha só, assim diz a palavra de Deus, com amor, com cuidado, e eles escutam e eles ouvem, porque eles não querem apenas a Bíblia com ela abaixo, eles precisam sentir que nós o amamos, os respeitamos e temos as respostas que eles precisam. A nossa geração não está perdida, a nossa geração não está perdida, nossos jovens não estão perdidos. Deus quer usá-los com o poder do seu Espírito Santo. É só a necessidade que eles têm de ouvir a palavra, a verdadeira palavra. Eles não querem regras. Eles não querem regras e costumes. Eles precisam do poder. E esse poder transforma os costumes. Esse poder transforma. E nós vamos seguir aquilo que a palavra de Deus diz. Aleluia. Já estou pregando, né? Apocalipse capítulo 21 foi a palavra do Senhor me deu. Eu vou correr. Você acha comigo lá o último livro da Bíblia? Apocalipse 21 vai falar os novos céus e a nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, está com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Aleluia. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, os feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, e essa é a segunda morte. Aleluia, glória a Deus.
Quantos estão aqui porque creem que Jesus está voltando? Não todos levantaram as mãos. E eu acredito que nem todos creem que Jesus está voltando. Infelizmente, a palavra do Senhor vai dizer aqui nesse último capítulo que eu li, que alguma classe de pessoas ficarão de fora do arrebatamento, e justamente os incrédulos. Tem muita gente incrédula em nosso meio, muita gente que não crê na transformação de um homem e uma mulher, muita gente que não crê que Jesus está voltando, Ele vai buscar a sua igreja. Muita gente parou de crer. Irmã, como é que você diz que muitos pararam de crer? Muitos já não oram mais, você não crê. Muitos não jejuam mais, é porque você não crê. Muitos não leem mais a palavra, é porque você não crê. Muitos não têm uma vida de santidade, você não crê. Não adianta estar aqui com uma mente incrédula. O apóstolo Paulo vai falar no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com este mundo. Todos aqueles que creem não parecem com a terra, parecem com o céu, porque a mente deles é conformada, a mente deles é diferente, não se moldam aos padrões do mundo, não se moldam às coisas deste mundo, mas tem uma mente transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Quem é limpo, limpe-se mais. Quem é santo, santifique-se. Mas quem é sujo, suje-se mais ainda. A palavra é clara. Se você é santo, você busca mais santidade. Se você está limpo, você se limpa mais ainda. Nós não estamos prontos, estamos sendo aperfeiçoados dia após dia. Se a palavra diz que é limpo, limpe-se mais, significa que sempre existe mais de Deus para mim, para a sua vida. Existe mais revelação, mais santidade, mais glória, mais poder, mais unção. Existe mais de Deus para mim e para ti. Nós precisamos crer na palavra. Não adianta estar em culto como esse, ir em congressos e ter uma mente terrena. Essa não é a sabedoria de Deus, já falou no livro de Tiago, porque a sabedoria de Deus não é terrena, não é diabólica, não é animal, mas a sabedoria dele traz transformação, traz paz, traz vida, avivamento, traz coragem. Uma outra classe de pessoas que não será salva serão os covardes. Deus nos manda pregar a sua palavra, Deus nos manda exercer a autoridade que Ele nos deu, e muitos têm se acovardado, não pregam mais o que Deus manda, não vão mais onde Deus manda, são pessoas covardes, estão enterrando seus ministérios, enterrando seus dons, os seus talentos, achando que Deus quer a gente crente domingueiro. Deus não te quer crente domingueiro, Deus não te quer crente de consagração, Deus quer você lavado e remido com o seu sangue e obediente à sua palavra. Eu não vou pedir que você levante a sua mão, mas eu quero te fazer uma pergunta. É para você e o Espírito Santo essa pergunta. Você vai responder para o Espírito Santo de Deus. E responda para você mesmo: qual foi a última vez que você ouviu a voz de Deus, sem ser por intermédio de uma profecia que não veio de você? Qual foi a última vez que Deus te deu uma direção clara e você obedeceu? Se é que você já ouviu a voz de Deus e conhece a voz dele. Muitos cristãos não conhecem a voz do Espírito Santo. Sabe por que você não conhece a voz dele? Porque você não ora. Todas as vezes que nós oramos, estamos buscando a voz de Deus. Quando oramos, as coisas começam a acontecer, sinais começam a se manifestar que Deus está conosco. Sabe aquela dúvida que vem? Eu tinha muito essa dúvida quando eu era recém-convertida: será que Deus está em mim? Porque chega uma hora que se a Bíblia diz que os sinais seguirão os que creem, e se não nenhum
Eles creem nos mudos. E nós? O nosso Deus não é mudo, o nosso Deus ama, nosso Deus fala, nosso Deus interage, nosso Deus salva, nosso Deus cura, nosso Deus liberta. E se nós somos da sua imagem, a sua semelhança, nós carregamos os sinais dele. Nós manifestamos libertação, manifestamos cura, santidade, poder, avivamento. Hoje geralmente não querem mais. Quantos aqui são batizados pelo Espírito Santo? Alguns de vocês são? Nenhum de vocês? E quantos de vocês querem? Quantos de verdade buscam? Você busca? Você quer, mas quem busca? Parar de crer no batismo com o Espírito Santo. Deus quer batizar vocês com o Espírito Santo. Deus quer encher vocês com o Espírito Santo. Mas irmão, sabe por que eles não creem mais? Porque nós estamos frios, eles não estão vendo sinais em nós. É sua responsabilidade para que eles desejem o Espírito Santo na vida deles. Vocês precisam manifestar o poder de Deus em vocês. Queremos jogar na conta das crianças, dos jovens, aquilo que é nossa responsabilidade. É minha responsabilidade como mulher e como mãe, impactar uma geração. Se eles não estão crendo, é porque existe algo de errado na geração, Deus está passando o bastão para eles. Não estamos mais crendo, somos incrédulos na casa de Deus. Eu vou te provar isso. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: Timóteo, ministre, ele vai falar sobre ministrar, sobre continuar com os dons, sobre ele manifestar a unção de Deus na vida dele. Ele vai falar assim: a fé que habitou na sua avó e habitou na sua mãe é a mesma fé que habita em você. Glória a Jesus. Os nossos filhos vão carregar o que nós portamos. Aleluia. Glória a Jesus. Ah, mas eu não tenho filhos, não tem problema. Filhos espirituais, com quem eles se parecem, porque os nossos discípulos vão parecer com a gente. Glória a Jesus. A igreja precisa voltar a ouvir a palavra, a verdade. A verdade confronta, a verdade liberta. Glória a Se Jesus. o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Eu queria ter a oportunidade, vou ter com os meus filhos, e Deus tem lidado de alguma forma com alguns jovens que eu tenho convivido, mas de passar alguns dias, alguns meses, para poder impartir o que Deus me deu para a geração que está se levantando. Nós, irmãos, precisamos ansiar e partir com os mais novos o que Deus nos deu. Glória a Jesus. Estamos morrendo com os nossos dons, enterrando, não estamos passando bastão. Nós estamos morrendo, não estamos usando o dom que Deus nos deu. E sem perceber, matando a outra geração. Porque no seu tempo você quis ser uma mulher de Deus, porque você conhecia mulheres de Deus. Desse jeito. É a saudosa irmã fulana que ficava assim, eu queria ser como ela, e eu me tornei como ela, ou como um homem de Deus. Mas alguém está olhando para você e vendo Deus em você para querer imitar você. O apóstolo Paulo vai dizer: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Glória a Deus. Você anseia que alguém imite a você? E se nós não estamos ansiando isso, algo de errado há em nós, e nós não temos a salvação em nossas vidas, a nova Jerusalém não está em nós. Porque se eu anseio a nova Jerusalém, tudo que eu mais quero é levar para a nova Jerusalém as gerações que estão vindo atrás de mim. Glória a Jesus. O mundo é mau, jaz no maligno, jovens se perdendo na nossa casa, debaixo do nosso nariz. Meu marido era filho de pastor. O que aconteceu na metade do caminho que ele virou mulher transexual? E é debaixo do nosso nariz, irmãos. Nós estamos vendo eles se perderem e não fazemos nada. Vemos jovens problemáticos, não fazemos nada. Não é meu problema, não é meu filho. E ainda ajudamos a falar mal. Porque a irmãzinha está aqui, mas fornica lá fora. O irmãozinho está aqui, mas fala palavrão. E o que você faz para santificar o seu irmão? A salvação é mais séria do que
Isso é pecado, é abominável nos olhos de Deus. Fazemos feitiçaria na casa do Senhor e vamos para o céu. Nós não vamos para o céu. Nós não vamos morar com Deus. Nós estamos perdidos na casa do Pai. Nós estamos, a nossa geração, o Brasil precisa se arrepender. A nossa nação precisa se arrepender. É muito fácil trocar de roupa, deixar o cabelo crescer, usar terno e gravata. O difícil é nascer de novo. É muito fácil ter aparência de santidade, não ter santidade. A santidade que você carrega contagia quem vai com você. Jesus caminhava, os pecadores caminhavam atrás de Jesus. Eram prostitutos, prostitutas, mentirosos, adúlteros, pessoas beberrãs, pessoas que faziam mal, caminhavam atrás de Jesus. Porque a santidade dele não jogava fora o pecador, mas atraía o pecador e mudava a vida do pecador. Que tipo de santidade você carrega? A santidade que a roupa do outro te faz mal? A santidade que olhar para a vida do outro te faz mal? A sua santidade tem que transformar alguém. Glória a Jesus, tu és santo. Você é tão santo que não serve para caminhar com gente suja. Não é você imitar o pecado dele, é você lavar ele. Aleluia. É você transformar ele. Glória a Jesus, tu és santo. O Senhor nos chamou para sermos não juízes. Só existe um juiz. E o nome dele é Jesus. Aleluia. Ele nos chamou para sermos seus discípulos e fazermos discípulos. Essa é a geração do arrebatamento. Não vai passar essa geração. Jesus está voltando. E essa é a geração que Deus escolheu para carregar fogo. É a geração do fogo, a geração do poder, a geração do arrependimento, a geração do arrebatamento, a geração de Elias, João Batista. Deus está levantando pregadores que não têm medo de falar o que Deus manda, de fazer o que Ele manda, de ir onde Ele manda. Deus está levantando pessoas que não têm medo de morrer nessa terra, mas que já entregaram as suas vidas para o cordeiro. Desperta dom que há em ti. Irmã, se eu pregar isso aqui, eu vou ser preso. Seja preso, cheio do Espírito Santo. Mas se eu falar como prender cheio de gênero, eu vou me prender. Seja preso e ganhe almas na cadeia. Deus está chamando pessoas que não têm medo de pregar a verdade. Aleluia. Quantos estão se acovardando? Quantos estão negando Jesus? Você está negando Jesus, irmão? Eu não quero fundo, por favor. Obrigada, meu irmão. Gosto de sobriedade. Quantos? Irmão, se você deixar de falar o que Deus está mandando lá no seu trabalho, aquele cara adúltero, fala para ele que ele vai para o inferno se ele ficar adulterando, se ele ficar com uma mulher que não é dele. Fala para aquela mulher que está fornicando, que ela está com um marido que não é dela, aquela samaritana, que ela vai para o inferno se ela continuar nessa prática. Mas antes de falar que ela vai para o inferno, tem uma vida que causa sede nela. Aleluia. Que ela possa beber na sua fonte. Glória a Deus. Que ele possa beber na sua fonte. Porque falar que o outro é para o inferno é fácil. Eu quero ver você arrebatado do inferno com a sua vida. Aleluia. Glória a Jesus. Falar para o adúltero parar de adulterar. Mas você não tem santidade, é fácil. Eu quero ver você estar em santidade. Que a sua vida constranger o adúltero. E ele honrar a mulher dele. Porque você honra a sua mulher. Aleluia. Falar é fácil, irmãos. Agora viver. A porta estreita. É difícil. É por isso que poucos vão subir para a eternidade. Poucos serão salvos. Eu quero que vocês temam, jovens. Eu
Jesus está voltando. Lá fora é muito legal. É muito mais gostoso olhar as coisas da internet e querer fazer o que eles fazem. Mas não vai ser nada agradável quando o Cordeiro vier e não achar o seu nome no livro da vida. E não é para que você tenha medo e você não pegue, o seu coração fique sujo, você deseja o mundo. Igual eu falava aqui sobre Asaf. Asaf é um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Não era como essa irmãzinha pregadora, não. É um homem de Deus, viu milagres, viu a glória de Deus. E vai falar que lá fora ele sentiu inveja. E quantos de nós estamos aqui dentro, mas o nosso coração está lá fora? Ai, se eu tivesse aquela mulher ali, aquela esposa, se eu tivesse aquele marido, se eu tivesse aquele carro, se eu tivesse aquela aparência, aquele corpo, se eu que sou mulher fosse homem, se eu que sou homem fosse mulher, se eu tivesse aquela vida. Asaf estava com o coração assim, ó, igual a onda do mar, indo e voltando, inconstante na sua fé. Até que teve um dia que ele entrou no altar de Deus, na casa do Senhor, e o Espírito Santo convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Ele viu para onde vai o ímpio. A vida do ímpio não é maravilhosa, não, irmãos. O ímpio não tem o Espírito Santo. O ímpio não tem a palavra de Deus. O ímpio chora e ele não tem ninguém para consolar. O dinheiro não consola, o sexo não consola, a fama não consola, os seguidores não consolam. Tanto que hoje em dia você vê muitas pessoas que têm fama, dinheiro e estão se cortando, se drogando e alguns se suicidando, porque se fama, boa aparência, os prazeres do mundo enchesse o coração, eles não fariam o que eles fazem. Mas nós, igreja, temos o poder do Evangelho para transformar uma geração. Aleluia! Romanos vai dizer o seguinte, que o mundo está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Talvez as irmãs olhem assim, mas eu sou uma idosa, uma senhora. A irmã não sabe o poder do seu abraço e a sua oração para ela. Um conselho que a irmã dá para um casal, para um jovem, para uma criança, não interessa a idade, como isso pode transformar a vida de alguém. Você se olha e se expressa, meu tempo já passou, já sou uma idosa, um idoso. A palavra do Senhor diz, mulheres mais velhas, ensinem as mais jovens. Não queremos ensinar, não queremos mais ter trabalho. Já ensinei meus filhos, criei meus filhos. Você vai dar conta, irmã. Você vai dar conta, irmão. Nós temos uma grande responsabilidade. Pessoas se divorciando na casa de Deus porque nós não estamos dando conselho para as pessoas casadas, recém-casados, pessoas jovens. Nós não estamos aconselhando. Queremos ficar na nossa. Você não é quente, você não é frio. Você é morno. E a palavra do Senhor diz, já que tu és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Deus está vomitando muitas pessoas em nosso meio, porque você diz que é uma coisa que você não é, você não manifesta o poder de Deus. Irmã, que palavra é essa, irmã? Está na Bíblia. É melhor ouvir aqui na terra do que você e eu ouvir. Apartai-vos de mim, maldito. Eu não vos conheço. Vai ser muito mais duro naquele grande dia. Quando ele começar a reunir o rebanho dele, e nós não estivermos nesse rebanho, vai doer muito mais, porque foram anos pregando a palavra de Deus e não estávamos encaixados na palavra de Deus. Anos sentando nesse banco, indo para congressos e estávamos fora. É melhor nós apertarmos os nossos cintos e entendermos que a Nova Jerusalém não vai entrar nada que contamine ela, nada imundo, nada impuro, nada sujo. E o nosso coração precisa se alinhar à palavra de Deus. Eu falo um temor para vocês, irmãos, e se eu não falar isso aqui, eu vou para o inferno. Esse aqui
refletir. Se o justo estiver errando e você não advertir o justo, ele não se arrepender e morrer no seu pecado, o sangue dele cairá sobre ti. Eu não quero o sangue de ninguém sobre a minha vida. A palavra nós fomos chamados a anunciar o que nós estamos vendo. Eu estou tendo visões de Deus. E as visões que Ele tem me dado no decorrer desses dias e anos é arrebatamento. A mensagem que Ele me deu é para poder pregar o arrebatamento, salvação. Se nós não pregarmos mais isso, irmãos, quantos de nós seremos arrebatados? Nós estamos crendo que Deus dá carro, casa, roupa, marido, filho, tudo isso. Mas paramos de crer na salvação. Eu não parei de crer, não parou sim. Porque se você cresce, você vigiava e pregava mais. Se nós crescêssemos, essa casa aqui estava cheia da manifestação do poder de Deus. Eles aqui já estariam falando em línguas, batizados pelo Espírito Santo. É que nós paramos de crer. Paramos de falar do Espírito Santo de Deus. É por isso que os jovens não estão mais embriagados com o Espírito Santo. Como é que era no seu tempo, minha irmã? Como é que eram os jovens? Embriagados, não era verdade? Não é, irmã? Tinha jovens de 20 anos que não tinham batismo com o Espírito Santo no nosso meio? Não tinha. Eu não estava lá, mas eu ouço isso. E eu vejo. E hoje em dia, nós estamos morrendo com os nossos dons e matando quem pode ter o dom do Espírito Santo. Aleluia. E quando se levanta alguém, não cremos nessa pessoa. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, às primeiras obras. Nós precisamos ouvir essa mensagem e falar para nós mesmos: Senhor, me perdoe. Eu tenho pregado pouco, eu tenho falado pouco, eu tenho vivido pouco, Senhor, o que eu digo que é o Evangelho. Eu sei que você já faz a obra de Deus. Eu faço também. Mas tem horas que eu paro, eu olho para mim, eu faço uma análise, às vezes eu choro. Eu falo: Senhor, eu acho que eu não estou da maneira que o Senhor gostaria que eu estivesse. Eu acho que eu não estou amando como eu deveria amar. Eu me lembro de quando o Senhor queria salvar meu esposo, Gabriel. Ele odiava os crentes. Se viesse um crente pregar para ele, o lance sair de lá, o cabelo em pé, ou dava um tapa na cara dele. Ele era uma pessoa rebelde à palavra de Deus. Estava cheio de comissão nos ouvidos, como diz a palavra do Senhor Jesus. E eu me lembro que o Espírito Santo me deu estratégias para ganhar a alma dele. E aos pouquinhos ele ia ouvindo a palavra, ficava cismado, mas ficava ouvindo. Era muito estranho. Esquisito, a cabeça do cabelo dele era muito estranho. Aí ele ficava próximo a mim assim, ouvindo, e eu comecei a perceber que ele queria ouvir o que eu tinha para falar. Eu falei: olha, Deus está trabalhando na vida dele. E daqui a pouco ele começou a ficar perto de mim. Ele queria, era na época da pandemia, lockdown lá no Rio de Janeiro, ele queria segurar o meu braço. Aí eu pensei na minha mente assim: porque ele começou a se aproximar de mim. Meu Deus, eu sou missionária. Todo mundo me conhece como pregadora. A aparência dele não era de rapaz, era de menina. E aí eu ficava assim: vão achar que eu sou lésbica. Aí vão achar que eu não sou casada porque eu gosto de mulher. Eu falei: Jesus está repreendido. Aí o Espírito Santo de Deus, você precisa aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, falou comigo no meu coração: você é preconceituosa. Meu filho não está vendo, mas eu estou vendo. Isso é abominável para os meus olhos. O meu filho, ele é meu filho. É rebelde, está sujo, mas é meu filho. Eu quero limpar ele. Você não tem amor suficiente no seu coração. Você prega uma coisa que você não vive. E o meu coração assim, está morrendo de vergonha do Espírito Santo. Ele bonito para você, né, pregadora? Missionária, cheia de preconceito em você. Eu não sou isso. Pode limpar o seu coração. Aí ele segurava no meu braço e por dentro eu queria morrer. Eu falei: Jesus, tira isso de mim, isso é pecado. Eu sabia o meu pecado, ele não sabia. Ele estava todo contente, achando assim: a crente não tem preconceito de mim. Mas a crente, dentro da crente, estava cheia de preconceito, de vergonha. Antes de Deus libertar o Gabriel,
Hoje meu esposo, na época não era. Antes do Senhor salvá-lo, o Senhor queria me salvar de mim mesmo. Eu já pregava a palavra, mas o meu coração não estava de acordo com a palavra. O Senhor estava me reprovando. O Senhor estava me repreendendo. O Senhor estava falando comigo de uma maneira que os meus ossos pareciam que iam se quebrar, mas eu tinha que ter a repreensão do Senhor, porque eu pregava, porque eu entregava a profecia, porque eu abraçava. Deus fazia coisas através da minha vida. Mas lá no meu íntimo existia algo que nem eu sabia que eu tinha. Tem pecados, meus irmãos, que nós temos, que nós nem sabemos que carregamos. O salmista vai dizer: expurga de mim os pecados que me são ocultos. Tem processos que nós vamos viver com Deus, e esse processo vai mostrar o que está dentro de nós. Muitas vezes o que você reprova na sua casa, de um filho, um neto, alguém que está tão perto de você, é algo que você tem que tratar no seu coração. Deus está usando um ímpio, um filho que se desviou, um neto que saiu do caminho, para tratar o seu coração, mulher de Deus, homem de Deus. Para que você ame essa pessoa, mesmo que ela seja uma pessoa reprovável aos olhos de Deus, porque o amor liberta. Pregar cajadada é fácil para muitos. Eu quero ver você pregar sem palavras o amor. É o amor que salva. Aleluia. Eu lembro que uma situação eu estava cansada, irmãos. É que eu reduzi em 5 segundos o testemunho do Gabriel, o nosso testemunho. Eu estava cansada de pregar para esse rapaz. Quanto mais eu pregava para ele, ele ficava mais endemoniado, mais feminino. A unha dele crescia mais, a roupa ficava mais feminina, a cara dele mais distorcida, mais desconfigurada, mais desmunhecada. Eu falava: meu Deus, você vai para o inferno. Eu falava: cara, tu vai para o inferno, pelo amor de Deus, se arrepende. E ele não se transformava. Foi um ano lidando com coisas inimagináveis, irmãos. Demônios, pessoas, situações que eu quase perder a minha vida por amor a uma vida. Até que teve um dia que o Espírito Santo visitou e ele teve uma experiência particular com Deus, e ele decidiu aceitar o Senhor sozinho. As orações que você faz, os conselhos que você dá, não vão ficar perdidos. Vai ter um incensário, e quando chegar o tempo certo, Deus vai libertar essa pessoa que você tanto ora. E eu lembro que uma vez, não, várias vezes, e uma das vezes eu falei assim: Espírito Santo, chega. Eu estou numa terra que não é minha terra, aqui não é minha família. Esse negócio não é nada meu, eu estou cansada, passando por vários processos por causa da alma dele. Demônios vêm até a mim, me visitam, pessoas olham para mim torto porque eu ando com ele. Eu falei: Deus, estou cansada. Eu comecei a chorar. Aí eu ouvi a voz do Espírito Santo falando comigo assim: qual é o seu problema? Eu falei: o meu problema? O meu problema é esse garoto perdido que ficou na minha vida. Ele não se arrepende, ele não se converte. A minha vontade de matar ele. Eu falei: Deus, tira esse garoto do meu caminho. E o Espírito Santo de Deus me perguntou: qual é o seu problema? Eu falei: o meu problema é essa alma perdida que o Senhor me deu. Ele não quer se converter. Ele vai para o inferno, o problema é dele, porque eu já preguei. Eu vou entrar no sapato e vou cair fora. O Espírito Santo, mais uma vez: qual é o seu problema? Ele me levou a 1 Coríntios capítulo 13. Sabe qual é o seu problema? Eu falei: não. Você não tem amor suficiente. O meu filho está sofrendo e você não ama o suficiente. Eu falei: Deus, está doendo, eu não aguento mais, estou cansada. E eu não larguei a cruz. Eu não parei para te salvar. Eu continuei. Olha para trás. Lembra quem você era? Porque eu já estive lá fora do mundo também. E eu não desisti de você. Eu lembro que eu coloquei os joelhos no chão, comecei a chorar em lágrimas. Se eu fosse uma avestruz, minha cara estava num buraco. Eu falei: Espírito Santo, me perdoa. Eu estou suja, realmente, impaciente. O Senhor ama a alma dele, eu não estou amando a alma dele. Eu estou amando mais o meu futuro. Porque eu dizia para Deus assim: Deus, eu quero casar. Eu quero ter família. Deus, eu quero ter uma vida. Eu estou aqui trabalhando na
Falei assim, meu filho, vem cá. Eu amo você. Deus tem uma obra na tua vida. Igreja, ame mais, aponte menos, julgue menos. Tem pessoas que vão ser transformadas, impactadas por causa do amor de Deus que habita em você. Não é concordar com o pecado. Deus não nos chamou para isso. Anuncie o pecado, rejeite o pecado, mas ame quem está preso e não consegue sair. Eu tenho uma palavra para você. Deus vai salvar a sua família. Deus vai salvar os seus filhos, os seus netos. Deus vai salvar seu marido, sua esposa. Ele vai salvar os jovens que estão próximos a você. Eu tenho uma palavra para esses jovens. Deus vai usar vocês no meio dessa geração corrompida. Deus vai usar vocês para a glória de Deus. Vocês receberão o poder do Espírito Santo. Talvez vocês não entendam muito do que eu estou falando aqui, mas vocês irão portar uma graça, uma glória, um favor. E Deus escolheu vocês para esse tempo. Eu faço um desafio agora para essa igreja. Eu não vou estar aqui. Eu acho que não. Ame esses jovens que vocês estão vendo. Se um deles sair por aquela porta e não voltar, eu vou dizer alguma coisa muito séria. É responsabilidade de vocês. Não sei se eles têm pai ou se têm mãe aqui dentro, mas eu quero dizer uma coisa. A palavra do Senhor vai dizer, Jesus vai falar sobre os seus irmãos e a sua mãe, que em alguma reunião vai até eles. Quem é o meu pai e a minha mãe? Senão aqueles que fazem a vontade de Deus. Os pais deles estão aqui, as mães estão aqui. Ore por eles, abrace eles, ajude-os, porque eles não vão conseguir sozinhos. A tentação é muito forte, igreja. Se para você, que é adulto, a tentação come sua carne, imagina para esses jovens. Eles conhecem coisas que vocês não sabem que eles conhecem na internet. Eu comecei a aprender coisas que eu não sabia que existiam. E eu sou jovem, através da vida do Gabriel. Eu fiquei com o meu cabelo em pé. Eu falei, meu Deus, que maluquice é essa? E existia. Ajude. E vocês vão ver pregadores, missionários, pastores, evangelistas, homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Nós não fazemos porque nós não acreditamos, mas a partir de hoje a incredulidade sai. E vocês vão fazer, porque vocês vão começar a acreditar que Deus vai usar esses jovens aqui. E antes de acabar o ano, eu profetizo. Não sei se todos querem, mas todos aqueles que desejam serão batizados pelo Espírito Santo. Falarão em línguas, curarão enfermos, pisarão em serpentes, caminharão pelas nações, serão enviados para o exterior, para outros estados. Deus usará vocês com poder e com glória, não com palavras de persuasão, mas com o poder de Deus. Vocês não pregarão só em altar, pregarão nas ruas, nas praças, na internet, aonde Deus colocar vocês serão um portal, um canal de Deus para a salvação. Igreja, começa a orar, começa a jejuar pela vida deles e vocês vão ver jovens pipocando aqui, cheios do Espírito Santo. Aleluia. Nessa noite o Senhor manda dizer para nós atacarmos o pecado da incredulidade. Nós precisamos voltar a crer. Esse crente Tomé tem que sair do nosso meio. Eu tenho que ver para crer. Quando eu começar a ver a irmãzinha marchar, pregar, eu vou começar a crer nela. Não, você não precisa ver nada. Você tem que crer antes que você veja. Porque a fé é o firme fundamento. Não é daquilo que eu vejo, mas daquilo que eu creio. E para terminar a pregação, eu quero terminar a pregação. Eu vi o Gabriel olhar assim, ele usava outro nome. Eu falava, meu Deus, isso aí tá uma marmota. Esse negócio está estranho. Mas Jesus, isso aí não parece homem não, Deus. Eu quero mostrar depois para os jovens. O Gabriel tem um vídeo. Ele conta o testemunho dele no vídeo. Eu quero que vocês vejam que Deus fez na vida do meu esposo. E eu olhava assim, isso não é uma marmota. Eu falei, Deus, você tem gente? Não, Deus. Eu falei, Jesus,
que o mais masculino que ele parecia era uma menina lésbica. Falava a Deus, como o Senhor abriu os olhos do profeta Ezequiel, abriu os meus olhos para que eu veja um grande exército aí, porque eu só vejo uma marmota, tá feio. E o Espírito Santo abriu os meus olhos. Eu lembro quando eu pregava para ele deixou de ser ateu, porque Deus começou a se manifestar, ele começou a crer, ele sentia a presença de Deus. Ele creu que Deus existia, mas ele não largou a transexualidade fácil, porque ele não conseguia se ver como Deus queria que ele se enxergasse, como um homem. Ele não tinha prazer na masculinidade. Eu lembro que às vezes eu estava sentada, ele encostava a cabeça dele perto de mim, eu falava assim, profetizava sobre ele, ele falava assim: meu filho, eu vejo um homem, tu és profeta, o Senhor vai te usar, tu serás cheio do Espírito Santo. Eu não via com os olhos naturais, mas os meus olhos espirituais enxergavam o que hoje eu vejo. E a lágrima nos olhos dele escorria. Irmãos, ele queria, ele não conseguia. Estava preso nas mãos de Satanás. Ele não dizia uma palavra, mas os olhos dele tinham dado e choraram. Ele não dizia nada para mim. Vocês acham que eles não acreditam? Vocês acham que eles não querem? Eles querem. Eles só não vão conseguir sozinhos. Não importa o quanto um jovem ou uma jovem pode estar afundado no pecado, essa não é a vontade deles. Eles querem ter uma família sim. Eles querem ser usados por Deus sim. Eles só não conseguem acreditar que Deus chamou eles para isso. Eu quero orar por você, irmão de oração. Mãe, eu quero orar por vocês, jovens. Eu quero orar pela igreja, porque eu creio que nós nos veremos na Nova Jerusalém. Aleluia! O nosso lugar não é aqui. O nosso lugar é no céu. Se coloque de pé, Jesus. Amado Espírito Santo de Deus, te agradeço pela tua palavra, Senhor. Ela é santa. Pai, nos santifica nessa noite, Pai. Pai, nos ajude a crermos, a não perecermos, Pai, com o pecado, Senhor, de Coré, com a incredulidade. Não nos deixe cair, Senhor, em tentação. Não nos deixe, Senhor, sermos pessoas sujas do pecado. Pai, nos liberta, nos limpa, nos santifica. Pai, eu oro pela tua igreja. Eu oro, Pai, pelas irmãs, irmãos, cada pessoa que está aqui presente e que está crendo que é o Senhor que está me usando. Eu oro por essa juventude, Deus. Pai, eu creio. Eu profetizo, Pai, que aqui, entre esses jovens, aqui onde eu estou, Pai, eu creio que eles serão missionários, missionárias, evangelistas, pastores. Pai, eles caminharão no fogo do Espírito Santo. Eles serão cheios do teu poder, Pai. Pessoas drogadas, travestis, homossexuais, pessoas que estão afundadas no pecado serão salvas através da vida desses jovens, Deus. Pai, eu creio na geração do arrebatamento e eu creio que eles serão impactados com o teu fogo. Pai, começa a dar visão a essas mulheres e homens que estão aqui, Pai. Que eles comecem, Pai amado, a serem usados na proporção que nunca foram, para ajudar, Senhor, esses jovens a crescer, Pai, no poder do teu Espírito Santo. Pai, tira de nós o falar mal, o apontar o dedo, tira de nós a fofoca, a inveja, tira do nosso meio tudo aquilo que nos atrapalha a sermos mais santos, Pai, e termos uma vida cheia do teu poder, Espírito Santo, e coloque em nós o coração segundo o teu coração, que possamos amar, perdoar, que possamos ser constrangidos, Pai, pela tua palavra. Deus, eu abençoo a tua igreja, eu abençoo esses jovens, eu abençoo os meus irmãos, eu abençoo essas avós, eu abençoo esses pais, eu abençoo, Pai, a tua casa, e eu te peço, Pai, aviva-nos, incendeia-nos, Pai, e nos liberta de tudo aquilo, Pai, que não